você está no meu canal. Bom, vídeo de hoje eu quero estar falando sobre dificuldades acerca do entendimento do texto bíblico, né? Deixa eu só copiar, compartilhar aqui a live no canal no grupo aqui, para o pessoal estar sabendo. Deixa eu colocar aqui, só colocando. Perfeito. Tamo junto no campo de batalha. Não se esqueça de compartilhar essa live. E lembrando que, caso queira aprender um pouco mais sobre Bíblia, na página inicial do canal você encontra um curso de teologia, pagamento único, tá? E peço que se tornem membros, beleza? Então, bora trocar uma ideia. O pessoal me cobra bastante, os apoiadores do canal aqui, eles pedem muito para eu fazer lives, falam assim, cadê a live? Cadê a live? Você tá falando nos grupos, mas não tá fazendo a live, não tá fazendo a live, cadê a live? Os caras falam que querem live, então bora fazer live, bora trocar uma ideia, né? E tamo junto. O Nunes, tamo junto, Nunes. E aí, tem pesquisado sobre a noiva de Cristo ou não? Né? Tive pensando, depois daquela nossa conversa, ô Nunes, o que acontece? O casamento, ele sempre ocorre quando você tem várias figuras. Que figuras são essas? Que figuras são essas? Você tem que ter o noivo, você tem que ter a noiva e você tem que ter os convidados. Pergunto, na Bíblia você sempre tem essas três figuras juntas, o noivo, a noiva e os convidados. Nós somos quem? Os convidados. Quem que é o noivo? Jesus Cristo, eventualmente. E quem que é a noiva? Se a igreja é a noiva, então nós somos a noiva. Mas se nós somos a noiva, nós não somos os convidados. Então, uma coisa não bate com a outra. Quando a gente olha para Apocalipse 19, verso 9, quando a gente vai lá em Apocalipse 19, verso 9, lá fala que nós somos os convidados. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro. Então nós somos os convidados. Lá deixa bem claro. Se nós somos convidados, eventualmente ou naturalmente, simbolicamente, nós não podemos ser a noiva. Então quem que é a noiva de Cristo? Aí Apocalipse 21 menciona. Então na lógica apocalíptica, a noiva é a Nova Jerusalém. 21:9, né? 21:9. E enquanto que nós somos os convidados e Cristo é o noivo, né? Então a própria lógica bíblica ela é muito clara, né? É muito clara, beleza? E tamo junto aí. Só esperando mais gente chegar aqui. Só esperando o pessoal chegar, né? E bora trocar uma ideia, né? Fechou? Então, assim, estudo bíblico, né? Aí, ó, tamo junto aí. Salve, Rodrigão, beleza? Tamo junto aí. Já é membro há mais tempo, ó, já tá com o símbolozinho dourado, quer dizer que você já é membro aqui há o quê? Há 2 meses? Há 2 meses? Eu acho que parece que sim. E é um dos caras que assistem bastante conteúdo do canal, né? Se foi presenteado ou se tornou membro aqui. Lembrando, quem pudesse se tornar membro aqui, dar esse apoio pra gente, eu agradeço desde já pelo apoio, né? Pra gente poder seguir em frente com o nosso trabalho e fazer os corres do dia a dia, né? Fazer os corres do dia a dia. Então, muito obrigado por estarem aqui no canal. Aqueles que se tornaram membros, né? Essas semanas aí para mim foram um pouco complicadas nesse corre de moto. A moto ainda já tá tudo apagada. Tá complicado, mano. A moto tá... Minha vizinha, ela decidiu dar problema em tudo de uma vez. Mexo no motor, dá problema na embreagem, tem que trocar a embreagem. Tô esperando chegar a peça, acho que chega amanhã ou quinta-feira. E aí agora a moto tá andando toda apagada, ela tá sem luz nenhuma. Então já vou aproveitar para deixar da embreagem. Vou ter que deixar o cara mexer na parte elétrica também. Membro há 1 ano no total. Teve períodos que cancelei, depois voltei. Valeu, beleza. Valeu pelo apoio. Por isso que tá douradão, cara. Tomara que mais pessoas sigam o seu caminho de se tornar membro e apoiar nosso conteúdo. Eu tive pensando uma coisa muito séria, que é bater firme nesse canal aqui até ele bater 20 mil inscritos, né? Eu não sei se dá para fazer o canal bater 20 mil inscritos até o fim do ano, mas eu acho que seria uma meta interessante, né?
mas eu acho bem difícil. E aí eu precisaria da ajuda de vocês, compartilhando a live, compartilhando os vídeos e tamo junto. Ó, o Jedizão, esse cara, ó, se eu tô fazendo live aqui, é por culpa do Jedi, cara. O Jedi tá falando assim, ó, faz live, eu quero live. Eu quero live. Tô esperando chegar o outro braço que ele mandou, né? Só que ele falou que travou lá em Curitiba. Então, eu tô tentando imaginar conteúdo para gravar para vocês, porque assim, é difícil, cara. Gravar conteúdo teológico todo momento é difícil, é difícil. Tem muita coisa que dá para compartilhar, mas é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre estudando muito, né? Mas é isso aí. Jedi, vamos lá, cara, vamos lá, vamos tocar o terror, né? Já falei pro cara do rap fazer outro rap para mim também, né? Fazer outro rap. Descobri que existe uma música, né? Corsários do Rei, né? Da hora, cara. Então eu achando que tava começando com pirataria na internet aí na igreja, já tem pirataria há muito tempo já, né? E então assim, se eu tô fazendo essa live aqui é porque os nossos apoiadores, o grupo de apoiadores exigiu, né? Salve Barbosa, beleza? Maurício, tamo junto. Salve David. Cara, é assim. Não, dá para bater 20 mil inscritos, mas na verdade eu preciso de 6 mil inscritos, seria 6 mil inscritos. Para bater 20 mil inscritos dá para ser, só que aí eu teria que entrar em temas mais polêmicos, não em debates necessariamente, mas polêmicos, temas polêmicos. E aí o que acontece? A pergunta é que tipo de inscrito eu quero para o meu canal? Esse que é a questão, né? É isso que eu peço. Então tamo junto, né? Aí ó, o Jedi já cumprimentando todo mundo. Então, o que acontece? Eu teria que gravar vídeos mais polêmicos. Eu teria que dar uma de Flávio Sabino aqui. Tanto que os vídeos que eu coloco os temas mais polêmicos, os nomes mais polêmicos, dão bastante visualização. Dão mais visualização do que falar de crítica textual, por exemplo. Ficar falando dos caras mais hypados na internet. Aí o que acontece? Eu deixo de comandar meu assunto, né? Meu canal. Só que eu acho que vamos ter que seguir por esse caminho, né, cara? Pro canal render dinheiro mesmo, pro pessoal acompanhar, mas é isso aí. Livro ótimo que você me indicou. Qual livro, Romeu Barbosa? Qual livro? Isaac Newton? O livro que os pastores e os professores não indicam para os crentes? Mano, Isaac Newton é top para profecia. É top. Muitas vezes, tá, Romeu? E quem tiver acompanhando essa live, por exemplo, os caras querem falar de profecia, mas não estudam aquilo que é para ser estudado. Então, eu falo. Quantas pessoas falam de Isaac Newton para estudar profecia? Mas o livro é de 1733. Ok. Mas o estudo profético, ele não é feito... Você não tira a interpretação profética da cabeça. Existe uma linha interpretativa que ela permanece. Tá, alguns detalhes eles se alteram com o passar do tempo. Ok. Beleza. Se você olhar na visão de Calvino, quem era o anticristo, na visão do Isaac Newton, quem era o anticristo, se você olhar hoje, você vai ter teólogos que discordam. Beleza. Mas existe uma questão que ela não muda na interpretação ao longo das datas, que é, por exemplo, interpretação dia a ano. Pô, qualquer igreja que você for, um dia é um ano em profecia. Um dia é um ano. E é o mesmo princípio utilizado por Isaac Newton, que João Calvino, alguns pais da igreja e por aí vai. Beleza? Então tem coisas que não mudam. Então, por que o pessoal não conhece Isaac Newton? É isso, nisso que eu queria entrar. Porque não foi apresentado para eles. Não foi apresentado. Eu sei porque eu morei numa região que o pessoal... Lá vai eu citar aqui Maringá como exemplo. Eu tive bons acessos a boas pessoas, estudiosos na região de Maringá. Eu tive o privilégio de ter estudado a Bíblia com um cara, aprendido de Bíblia com um cara chamado Claudinei, e ter um amigo chamado Caio, que também aprendi muito de Bíblia com ele. E esses caras, eles são dois homens fora da curva. E aí eu acho que é isso que falta hoje. Então, assim, eu aprendi muito com eles, com dica de assuntos, de temas, né?
e por aí vai, né? Der Pirata, ó, Gabriel, o Macedo é meu filho na pirataria. O Macedão é marujo, no trampo de corsário, né? Então, eu tive esse privilégio. E é por isso que eu gosto de estar aqui conversar com vocês também, de gravar vídeos, porque eu gosto de passar o conhecimento que eu sei. Então eu fico muito triste que você tem pastores que vão na internet hoje falar que o número da besta é o www, pastores que vão falar, ensinar como espantar espírito maligno da sua casa. Tipo assim, o cara tá te ensinando a fazer macumba, mano, né? O cara tá te ensinando a fazer macumba e você tá acompanhando no podcast e achando que é a quinta maravilha do mundo, né? Então, não, vocês acham que você acha que eu tô brincando, mano? Não tô brincando não, cara. Aquele Daniel Mastral, teve lá ele falando de usar sal grosso, alguma coisa assim. Cê é louco, velho. Cê é louco. Né? Aí, ó, Leaquim, tamo junto, Leaquim. Até ateu já tem na live, ó. Só, Leaquim, pra você ganhar meu respeito, você tem que virar membro no canal. Você tem que virar. Você tem que virar membro do canal aqui pra apoiar nosso trabalho, ó. Ó, tem gente de tudo quanto que é igreja. Agora só falta os ateus aí apoiar, né? Então, tamo junto. O Bradock chegou na live. Sou ateu, mas tenho grana não. Ah, além de ateu é mão de vaca. Não bastasse ser ateu, tem que ser mão de vaca também. Olha, falar pra você, mano, ó. Pra você, cara. Pra você, velho. Pra você. Não bastasse ser ateu, tem que ser mão de vaca também. Ah, pelo amor de Deus. Falando nisso, até esqueci de deixar meu Pix aqui, caso alguém queira fazer uma doação. Caso alguém queira conversar comigo, esse aqui. Se tiver errado o meu número, vai estar Adolfo Euclair na conta, hein? Vai estar Adolfo Euclair. Não bastasse o cara ser ateu, é mão de vaca. Olha o Itaú, é isso aí. Itaú Adolfo Euclair. O cara não for da mesma tem que pagar tributo. É isso aí, ó. Pronto, aqui no Corsário Euclair, se não for cristão, tem que pagar tributo. E se for cristão, tem que dar sua contribuição. Não tem jeito, de qualquer forma, vocês têm que ajudar o capitão. Né? Mas, fora isso, tamo junto aí, o Leaquim, né? O Lelinho, tamo junto. E vambora. Vambora. O pessoal já tem que... vamos lá. O pessoal tem que soltar a mão no gol, tem que colocar a mão no bolso e tirar o escorpião, né? Isso aí, valeu, Jedi, pelo apoio. Tá. Adolfeira, por que os pentecas gritam tanto? Efésios 4 diz para não entristecer o Espírito Santo com gritarias. Então, você tem aquelas igrejas pentecostais que elas acreditam, que elas fazem aquela barulheira, mas é um bagulho mais organizado, né? É um bagulho mais organizado. Então você tem aquela galera que segue por esse caminho, ok? E tem outros que é uma anarquia, mas é uma anarquia que chega a ser assustador, né? Então essas igrejas não dá nem para levar a sério, né, irmão? Não dá nem para levar a sério. O Macedão, espero que seja melhor. E assim, mano, eles não estudam a Bíblia, por isso que é assim, né? Por isso que é desse jeito, é uma anarquia no culto. Não é à toa que em 1 Coríntios 14, Paulo ele trata da ordem no culto. Mas, né, vai entender. Vamos lá, Daniel Silva. O que você diria sobre a obra literária de Enuma-Elish, a epopeia de Gilgamesh, que possuem histórias similares ao cânon bíblico? Sobretudo, são muito mais antigos que a escritura. Cara, vamos lá, o Daniel Silva. Simplesmente assim, ó. Simplesmente assim. Muito fácil identificar isso. Muito fácil. Como é que a gente identifica? A história da humanidade, ela surge... Isso tanto cristão quanto quem crê na Bíblia, quanto a ciência concorda, que a humanidade ela veio de um ponto só. Então, se a humanidade ela vem de um ponto só, de um mesmo local, de uma mesma... Todos os seres humanos vêm de um mesmo grupo familiar, vide Adão e Noé, né? A Bíblia diz que tudo começou com Adão, depois Deus destruiu tudo e veio Noé. Você pega o conto do Gilgamesh, que os deuses se irritaram, os deuses criaram os homens,
Aí eles se irritaram com o barulho que os homens faziam e aí criaram um grande dilúvio, mas avisou o Gilgamesh, né? Avisou o herói lá, né? E ele construiu um negócio que protegeu ele e mais alguns. Então, tanto esse conto do Gilgamesh quanto o relato bíblico, por exemplo, eles tratam do mesmo tema. Por quê? Porque a humanidade vem do mesmo local. Então, se a humanidade vem do mesmo local, ela vai ter contos em comum. Perfeito? Um detalhe muito interessante, que mesmo o relato bíblico sendo mais recente que o assim, no tocante à escritura, a prova escriturística, se a gente parar para observar, existe uma outra tradição que era a tradição oral. Então, oralmente, tá? Vamos lá. Entenda o seguinte: existe a possibilidade de, oralmente, o relato bíblico ser mais antigo do que o do Enuma Elish, né? Do que o do Gilgamesh. E por quê? Porque muito do que se transmitia pelos povos antigos era pela oralidade. A Bíblia ela só vai ser escrita quando? Né? 1500 a.C. O livro de Gênesis. Já o Enuma Elish, né, o Gilgamesh, ele vai ser escrito por volta do ano 2000. É ano 2000? Deixa eu ver aqui. O conto de Gilgamesh. Deixa eu achar aqui quando ele foi escrito, né? Conto de Gilgamesh. E eu vou explicar por que ele... 2000. Então, o conto do Gilgamesh, ele é de 2000 antes de Cristo. Já o relato bíblico é 500 anos antes de Cristo. Então, entre um e outro, você tem uma diferença de 500 anos. E como eles advêm da mesma localidade, Suméria, Babilônia ali, né, essa região, é natural que eles tenham pontos em comum, porque vêm do mesmo ponto, do mesmo ponto geográfico. Mas existe a possibilidade do relato bíblico ser mais antigo por causa da questão da oralidade. Segundo ponto, no estilo literário em que a Bíblia é construída e que os povos antigos tinham, é que assim, quanto mais floreio uma história tem, quando eu digo mais floreio, mais recente ela é. Como assim mais floreio? Não tem aquele ditado, a cada conto um ponto? Então, você tem um relato. Aí, o relato a seguir, ele é um relato aumentado desse relato. E o relato que vem posteriormente, ele é um relato aumentado daquele relato. Então, por exemplo, vamos pegar a história do Super-Homem. Pegar a história do Super-Homem, tá? Você pega a história do Super-Homem. O Super-Homem, ele começa lá em 1920, se eu não me engano. Ao longo do que ele foi sendo passado, as histórias do Super-Homem foram sendo passadas nos gibis e no rádio, foi introduzida a Kryptonita. Então nós hoje, quando vemos as histórias do Super-Homem, sempre tem uma Kryptonita no meio, inclusive no cinturão do Batman. Mas isso só foi inserido 30 anos depois da criação do Super-Homem. Entende? E antes você não tinha nem a história do Super-Homem na cidade de Smallville. Você só tem a história do Super-Homem em Metrópolis, né? Em Metrópolis. O que acontece? Depois surgiu a série Smallville, que conta a adolescência do Super-Homem, do Clark Kent. Aí você tem o lado adolescente do Clark Kent no período de escola, né? Aí você tem a Kryptonita fazendo mutação. Então, olha como que as histórias posteriores elas vão sendo aumentadas. Pergunto para você, olhando, voltando agora para o Gilgamesh e para o relato bíblico. Se você ler, qual história é mais detalhada? Qual a história mais detalhada? A do Gilgamesh. A do Gilgamesh. Você tem outros detalhes muito importantes. O relato bíblico só mostra um Deus. E por que Deus destruiu a humanidade? Porque ele se tornou mal. Por que os deuses destroem a humanidade lá no relato do Gilgamesh? Eles destroem a humanidade porque eles estavam incomodados com o barulho que a humanidade fazia. Né? Então você tem muitos conceitos parecidos, mas você tem conceitos completamente diferentes, que é o natural, as histórias se dividem. Mas qual que é mais detalhada nos seus pormenores? Adivinha? Gilgamesh. Então, pelo estilo literário antigo daqueles povos, o estilo de literatura deles, o conto de Gilgamesh ele seria mais recente do que o relato bíblico, né? Porque o texto bíblico ele é mais duro, ele é mais direto, ele simplesmente vai falando e pá. Você olha no conto de Gilgamesh, não, você tem um monte de floreio, isso, aquilo, Gilgamesh se torna imortal, e blá 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 blá, entendeu? É isso. Então, gostou da explicação? Se não gostou,
acha ruim com o Rodrigo Silva, porque eu tô falando isso porque eu aprendi no programa Evidências, assistindo o Rodrigo Silva para responder isso aí. Entendeu? Eu gosto demais desse povo, mano. Né? Fechou? Então, assim, essa questão de antiguidade, e quando a gente olha também, por exemplo, vamos para o campo histórico, né? Mas, não que eu não estivesse, mas a gente olha para o campo histórico, sempre leva em consideração a oralidade. A oralidade, ela demonstra que ela supera até crenças atuais. Então, eu vou pegar um filme aqui, descobrindo... deixa eu pegar aqui, eu já apresentei numa live um dia, vou apresentar de novo aqui, e eu quero... um cientista... A Última Viagem. Aqui, A Épica Travessia. Aqui, é isso mesmo, ó. Thor Redar. Esse cara aqui. Com Kim teria tudo para ser apenas blockbuster, uma grande aventura ou história do amor até mesmo de um galão. Mas o norueguês transcendeu os clichês do cinema em lata de Hollywood. Talvez isso não tenha sido levado ao Oscar na noite passada. Seja como for, narra uma das fascinantes histórias científicas do século XX. Nosso protagonista é Reidar, zoólogo, geógrafo, etnógrafo norueguês que, em 1947, reconstruiu uma primitiva jangada inca e nela pôs a singrar o maior oceano da Terra, o Oceano Pacífico. Sua ideia era empreender a travessia partindo de Calaú, no Peru, que deveria chegar às lonjuras da Polinésia, sem qualquer tipo de propulsão que não fosse ventos ou as correntes marítimas. Missão suicida, extravagância vaidosa, uma verdadeira coleção de críticas, se colocou no caminho Reidal. Beleza. O que acontece? Tem esse filme aqui, né? Tem um filme que trata dessa cena aqui, né? Tem um documentário, mas tem um filme, né? Tem um filme sobre esse cara, né? Thor Heyerdahl, filme de Thor. Não. Não. Ciência hoje. A Expedição Kon-Tiki. Esse filme aqui, ó. A Expedição Kon-Tiki. Cara, esse filme é da hora. São 2 horas de filme. E é a história do carinha que eu pesquisei, o Thor Heyerdahl, aqui, tá vendo? O que acontece? Esse cientista, esse cara desse filme aqui, ó, anota aí o filme Kon-Tiki, tá? A Aventura de Kon-Tiki, Expedição Kon-Tiki. Deixa eu explicar para você. Como ele era um sociólogo, um antropólogo, ele estava nessa ilha da Polinésia. E ele, o que se acreditava na época? Que o povo daquela ilha tinha vindo da Ásia, do continente chinês, do continente indiano, alguma coisa assim. Só que ele percebeu uma coisa muito interessante, que a crença os deuses que o povo da Polinésia acreditava não eram os mesmos deuses, não era a mesma religião do povo do continente indiano e asiático, chinês. E ele comparou que os deuses lembravam muito os deuses da América do Sul. Eu tinha falado Chile no outro momento, mas é da América do Sul. Então ele fez um comparativo entre os deuses e ele percebeu essa verossimilhança. E ele sempre perguntava pro ancião da tribo, né, pro pajé da tribo,
dessa ilha, e ele falava assim, ó, nós viemos de lá. Falei, mas peraí, isso aí é o lado oposto do continente. Segundo a gente entende, vem de lá. Só que ele também observava outro detalhe, a correnteza era contrária, então não tinha como os caras terem pego um barco vindo da China ou da Índia, porque a corrente não batia. E ele percebia que a corrente batia pelo lado que o cara apontava. Então, para provar a tese dele, ele teve que fazer uma jangada, sair do Peru, ele escolheu o Peru, e ir para ver se chegava a Micropolinésia. E sabe o que aconteceu? Foi 101 dias, mas ele chegou. Ele com a equipe dele chegaram lá. Conseguiram chegar. Então, com isso, ele provou que os povos da Micropolinésia vieram da América do Sul. E isso mudou completamente, revolucionou ali no contexto disso as visões sociológicas e antropológicas da origem desse povo e como a construção dos povos. Então, assim, o que acontece? Onde que entra a oralidade? Esse povo da Polinésia, eles não tinham nada escrito. Era conto passando de geração a geração, de geração em geração. Era uma observação geográfica, era de geração em geração. Então, o que acontece? A gente olha para o contexto bíblico e pode ser a mesma coisa. Um relato, uma oralidade ser mais antiga do que algo que foi escrito. Né? E mesmo que também 500 anos de um documento para outro, né, de um documento escrito para outro, comparando a oralidade, não é tanta diferença assim. Tem até músicas protestantes que elas permanecem inalteradas pela tradição oral. Né? Nem se escreve mais a música daquele jeito, mas os caras cantam. Por quê? A oralidade ela é muito forte. Entendeu? E por aí vai. Entende? Então, espero ter explicado muito bem. E se gostou dessa explicação, Daniel Silva, manda vintão para nós. Faz esse favor para nós, dá esse apoio pra gente, pro canal continuar crescendo, tá? Pra gente continuar crescendo aqui, trazendo conteúdo, se especializando, fortalecendo o canal, beleza? Vamos lá. Né? Opa, já vi que já chegou alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o pessoal. Oh. Valeu, Macedão. Valeu, Romeu Barbosa. Valeu, Micael Rosuvi da Silva. Valeu, Valker Jesus Machado. Cara, ó, vocês que mandaram a doação, se quiserem fazer parte do meu grupo de membros, de apoiadores, não é o grupo de membros, tem um grupo de membros também para quem é membro do canal, mas quem quiser ser apoiador quem quiser fazer parte do grupo dos apoiadores, vai no zap aqui na descrição, mencionado no Pix que vocês fizeram, vai lá, fala assim, Adolfo, eu sou tal cara, e aí eu te adiciono lá no grupo dos apoiadores, beleza? Então, valeu aí aos apoiadores, boa parte deles já são a galera, então que nem o Micael, se quiser fazer parte, pode ir, o Barbosa, chega junto, o Valker Machado, pode chegar junto lá, que eu adiciono vocês no grupo dos apoiadores, né? Que aí vocês cobram e a gente tá junto, fechou? Olha o Itaú, tem que ser igual o mundo islâmico. Se o cara não for da mesma fé, tem que pagar tributo. É isso aí, ó. Valeu, Bradoqueira, já tá os comentários. Vou revelar o CPF. Boa. Salve pros Canela de Fogo. Salve. Jota, o que eu acho do gnosticismo? Cara, eu não parei para estudar muito sobre os gnósticos, mas é coisa de pagão. Véio. Gnosticismo é coisa de pagão, né? Pagão? Coisa de pagão. Seria isso. Seria melhor explicação. É uma doutrina que ela já tem tentado entrar no cristianismo há muito tempo, via os gregos, e não conseguiu. O próprio Evangelho de João, ele combate isso aí,
ele combate e por aí vai. Valeu, Barbosa, tamo junto. O Rodrigo aqui, ó. Gosto mais do seu canal por simpatia. Minha área é mais apologética. Eu gosto do Banzola, inclusive tenho 4 livros dele. Ezequiel Gomes. Se você tivesse um livro sobre crítica textual no sentido... Cara, não vejo necessidade de publicar um livro sobre crítica textual, porque nós já temos... aquilo que eu posso produzir de crítica textual, nós já temos escrito. Né? Então, eu não produziria algo que seria relevante para o contexto brasileiro. Não. Tudo que a gente precisa para saber o básico de crítica textual já tem em português. Ponto. Quem quiser saber mais, vai para o inglês. Sem choro, nem vela. Né? Então eu não conseguiria produzir, hoje, atualmente, eu não conseguiria produzir um livro de crítica textual que fosse relevante para o nosso contexto. Porque hoje, o que a gente precisa de livros mais aprofundados, de livros específicos de crítica textual. Precisamos de um livro de crítica textual sobre Vulgata Latina. Precisamos de livros de crítica textual relacionados à versão cópita. Nós já temos em relação às versões aramaicas, né? Manual de Peshita, essas coisas aí. Né? Pela Wave Books, parece ser uma obra muito interessante. Né? Então, já está começando a melhorar nesse sentido essas questões. Né? Essas questões. Então, ao meu ver, não tenho conhecimento nesse sentido. Eu estou tentando produzir muito devagar um léxico da Septuaginta. Seria algo nesse sentido. Beleza? No sentido de análise, não, aí não tem. Não tenho também esse interesse. Você tem muito... Então, beleza, Rodrigão. É isso aí, cara, que é muita coisa. Sim, se ela não tiver salvo aqui, ela vai estar no canal Le Pirate Barba Rala. Le Pirate Barba Rala. Então, se essa live não ficar aqui, ela vai pro Le Pirate Barba Rala. É simplesmente isso. Beleza? Pro canal Le Pirate Barba Rala. Fechou? É só se inscrever lá no canal Le Pirate Barba Rala. E tamo junto também. Aí, ó. Foi bom mesmo. Daniel, sua explicação foi ótima. No entanto, esse questionamento é muito mais profundo. E nele há alguns problemas que ficam difíceis de serem explicados por nós cristãos. Não porque a questão é... cara, a vizinha toda preta, mano. A vizinha toda apagada e complicada. Vamos lá. A Gertrudes é minha vizinha preta, né? Mexi no motor da moto, foi até agora foi R$1.100 que eu já gastei nessa bis. Aí mais a peça que eu tive que comprar, que é a segunda embreagem, né? A embreagem semiautomática. Eu troquei uma embreagem, aí de trocar outra, tem que trocar outra embreagem. Já tá para 1.200. E aí a parte elétrica dela já foi pro pau. Ela tá ligando, mas toda apagada. Tipo, eu ando nela, ando, rodo, mas a bichinha já tá toda... eu tô andando com ela toda apagada, você acredita? Então, tem que mexer na parte elétrica, ver se é bateria, se não é. O negócio tá estralando pro meu lado aqui. Então, quem puder dar uma força aí financeira, desde já, agradeço aí, beleza? Deixa eu ver aqui se... por enquanto o pessoal travou aí, parou no Valkyr. O Jota. Adolfo, quando você começou a estudar a Bíblia, com quantos anos você tinha? Bem, sério mesmo, depois que eu casei, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu comecei a estudar a Bíblia com seriedade mesmo. Crente eu sou desde os 19, né? Então, tenho 32, já tenho aí 10, 11 anos de estudo da Bíblia muito sério, que foi quando eu comecei a estudar grego. Isso foi lá pro final de 2012, início de 2013, né? Que eu já meti bronca, comecei a estudar grego com mais seriedade. Fechou? Seria isso aí, então, desde 2013. O que você acha das cismas, principalmente do catolicismo e do ortodoxismo? Não conheço muito. Não é o que eu acho, é o que acontece. É natural, duas coisas são naturais nos seres humanos: divisão e união. Então, o ser humano ele se divide e ele se une.
Quando a gente observa, por exemplo, o hinduísmo são mais de 5 mil religiões hindus diferentes umas das outras. 5 mil religiões diferentes umas das outras. Entendeu? São 5 mil. 5 mil. O budismo, mais de 5 mil budismos diferentes. Shintoísmo, mesma coisa. Relatos da criação sumérios, 4, 5 diferentes uns dos outros. Relatos da criação do ponto de vista indígena Tupi-Guarani, 5, 6 relatos da criação diferentes uns dos outros. É muito comum isso, né? Você ter essas divisões. E por outro lado, você tem o sincretismo. O que é o sincretismo? É uma religião ela adotar aspectos de outra religião. Os romanos tinham isso. Os romanos sincretizaram com sua religião, com a religião egípcia, grega, judaica, persa. Você tem isso, né? A mesma coisa, por exemplo, um exemplo de sincretismo que nós temos. E aí por que você fala, não, mas eu falei sobre divisão, não estou falando de sincretismo. Não, mas o sincretismo e a separação, elas meio que caminham juntas. Você pega aqui as religiões de matriz africana, né? A macumba, a ubanda e tal. São religiões que elas são uma mistura da religião africana com o catolicismo. Você olha o neopentecostalismo, é uma mistura do pentecostalismo com a macumba, com a ubanda. Se você vê o que acontece num culto neopentecostal que dizem que desce fogo, você olhar sociologicamente falando, e você for para um terreiro de ubanda, é a mesma coisa que acontece. Pessoas vestidas de branco, pessoas rodando, pessoas recebendo o espírito. Observando sociologicamente é a mesma coisa. Então, esse sincretismo é muito comum. O próprio Edir Macedo ele tem um livro chamado Espíritos, Orixás e não sei o quê. Então, se você observar, é muito natural. E a divisão, ela também é comum. Pegando a própria linha pentecostal, protestante, o protestantismo em si, ele se dividiu como? Luteranismo, calvinismo, depois metodismo, wesleyanismo, né, via metodismo, aí depois surge os batistas, que aí os batistas batizam por imersão, os calvinistas batizam crianças por aspersão, os luteranos são mais católicos que não sei o que, né, aí surgem os anglicanos, e aí vai surgindo. Então a separação ela é muito comum. Ela é muito comum, a divisão entre as religiões, assim como o sincretismo. Então, quando a gente faz essa observação histórica, não é o que eu acho, é o que é. É o que é. Por exemplo, o protestantismo brasileiro ele é muito diferente do protestantismo americano, europeu. E por quê? Porque nós aqui somos protestantes, mas muitas vezes nós temos uma mentalidade católica ainda. Enquanto que você vai lá para os Estados Unidos, o protestantismo deles lá é completamente diferente. Por exemplo, o cristão pode ouvir rock? É uma pergunta bem simples. Muitos pastores vão dizer que não. Aí você vai lá para os Estados Unidos, você vai ver que tem muito... o rock nasceu dentro da igreja, pela irmã Rosetta Tarp. Né? O rock, você tem lá a vovó do rock, que é a Rosetta Tarp, e nasceu dentro da igreja. Era uma irmã de coque que tocava guitarra. Entendeu? Então, por que é diferente? Por que é diferente? Aí a gente vai na história. Entende? Então, o que acontece? Esse processo de divisão e de sincretismo, eles ocorrem em qualquer religião, em qualquer área do ser humano. Política, mesma coisa, né? Fechou? Seria isso, tá? Então, você vai ter igreja ortodoxa, vários outros movimentos, e assim se segue. Vamos lá. Walker Machado. Genos, em Mateus 24, 34, significa a geração da época de Jesus? Vamos lá, vamos ver aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja que louco, né?
não passará esta geração. Deixa eu fazer Bíblia em paralelo. Deixa eu ver aqui, texto receptos. Deixa eu ver aqui. Amen, lego rimin, rume pareute, regnea. Regnea. Não passará esta raça, não passará essa geração. Eu acredito que a melhor tradução seria o termo próprio geração mesmo, porque se ele falar esta raça, quer dizer que não vai fazer muito sentido com o contexto, por quê? Porque o povo judeu está aí até hoje, né? Então isso aqui não estaria cumprido. Só que acontece o seguinte, o contexto de Mateus 24, eu não sou preterista, tá, gente? Mas Jesus aqui, ele está fazendo um aviso para o povo crer nele, né? Então ele está fazendo um aviso e ele fala que muito disso aconteceria. Então, o que acontece? Você tem a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, do ano 30, 31 que ele estava ali, que ele estava vivo, até o ano 70, são 40 anos. Então, essa geração não tinha passado ainda. Então, eu entendo que tem coisas no Mateus 24 que ainda vão se cumprir, tem coisas que aconteceram lá e vão acontecer de novo, né? E por aí vai. Mas no caso desse texto aqui, eu traduzi como raça, não passará esta raça, não faz sentido. É melhor essa geração, que é aquela geração, beleza? Fechou? Então espero que tenha ficado clara a minha explicação aí, beleza? Então seria geração, tá? A geração da época de Jesus, porque eles viram tudo aquilo acontecer, né? Eles viram aquilo acontecer, tá? Forçar o significado, não, porque genos tem a ver com genealogia, né? Geração, né? Raça também, né? Genética, então tem a ver com a palavra raça, então tem essa questão. Aí, ó, Bradocoso. A expressão homem do pecado e filho da perdição é uma referência ao anticristo, então o anticristo não é um império e sim um ser humano. Na verdade, o anticristo ele é uma posição, podemos assim dizer. Por quê? Se você olhar o termo anticristo, anti é aquele que se opõe. Cristo. Então, o anticristo ele não é um homem específico, mas é alguém que se opõe a Cristo. Ou se põe no lugar de Cristo. Entende? Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a expressão anti, ela não só significa contra, ela significa no lugar de. Aquele que se põe no lugar de. Então, sim, você tem textos que se aplicam ao filho da perdição, o homem do pecado, a iniquidade. Por quê? Qual é a maneira de você se opor a Deus? Transgredindo. Entendeu? Então, o homem da iniquidade, o homem da transgressão. Beleza? Se você olha Apocalipse 13, sim. Apocalipse 13, sim. Quando você já olha para Apocalipse 17, você percebe que tem uma divisão entre a besta e a mulher, a prostituta. Só que se você vai no Apocalipse 13, a mulher e a prostituta e a besta são uma figura só. O que acontece? Quando a gente vai olhando para as profecias, é como se cada profecia que você olha vai tendo uma lupa. Então, você olha para a primeira profecia, a profecia seguinte ela vai dando mais detalhes. É mais ou menos isso. Pega lá Daniel capítulo 2, lê Daniel capítulo 2, compara com Daniel capítulo 7. Vai para Daniel capítulo 8 e 9. Você tem expansões da profecia. Quando você vai para Apocalipse 12, 13, 17, é cada vez mais detalhado, mostrando detalhes que lá em Daniel 2 você não veria. Só lendo Daniel 2 você não veria. Mas você comparando Daniel 2
indo para Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, indo para Apocalipse 12, 13, 17, esses versículos, esses capítulos que eu estou mencionando, se você prestar bem atenção, você tem cada vez mais detalhe. E quanto mais o livro do Apocalipse vai se findando até o juízo, vai aumentando cada vez mais o detalhe, mais detalhes. Então a profecia ela é dessa forma. O que acontece? Quando você olha para a besta, no Apocalipse 13, você só tem a besta do Apocalipse. Quando você vai no Apocalipse 17, você tem a besta e a mulher. Por quê? No Apocalipse 13, não fica muito claro que seria um poder religioso e político. Já no Apocalipse 17, já fica evidente que o anticristo ele ocuparia uma posição religiosa e uma posição política. Entende? Então, é o dragão, e esse dragão ele representa o Império Romano, né? Ele representa o Império Romano e o poder temporal. Que aí você vai em Apocalipse 13 e você vê. Né? Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17. Você vê essa besta terrível e espantosa. No Apocalipse 13, 17, só como um poder político, mas que está sendo controlado por um poder, por uma mulher, que mulher seria como um poder religioso. E assim vai, cara. Então tem uns detalhes muito interessantes. Significado de geração. Sendo assim, os preteristas não estariam corretos, já que Jesus prometeu retornar na mesma época. Além disso, todos os apóstolos acreditavam que Jesus retornaria na geração deles. Confuso. Porque a volta de Cristo, ela, como que eu posso explicar? A vinda de Cristo ela é algo interessante dentro do cristianismo, porque ela é o ápice. Ela é o ápice. Ela é o ápice. É igual casamento. Qual que é o ápice do findar de você firmar um relacionamento? Casamento. Né? Então, o ápice do relacionamento é o casamento. No caso, marido, homem e mulher. Entende? Para nós, o ápice é a vinda de Cristo. Esse é o ápice. Então, todo cristão, em todas as gerações, ele luta para que esse ápice aconteça na geração dele. Claro que os apóstolos acreditavam que Jesus viria na geração deles. Só que se você vê lá o Paulo, ele já vai falar que antes teria que vir a apostasia. E essa apostasia ela vai demorar para vir. Por quê? Porque se você olha para Daniel capítulo 2, tinha muita coisa para acontecer ainda. Roma estava apenas no seu poder temporal. Né? Então, quando você vai entendendo o ciclo profético, fica evidente que toda geração, todo cristão, em toda sua geração, ele acredita que ele é a última geração. E é assim que nós temos que acreditar, que nós somos a última geração. Porém, pode ser que não seja. Entende? Exatamente, o Braddock. Não só a união. Se você olha para a estátua que Nabucodonosor teve sonho, Daniel capítulo 2, quando a pedra vem, ela destrói a estátua como um todo. Então quer dizer o quê? Que existem coisas da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, do animal terrível espantoso, das pernas de ferro, que ainda estão de pé. Porque os reinos passaram, mas uma coisa de um povo foi passando para outro. Quer ver? Por que nós somamos o dia em 24 horas? 60 minutos, 60 segundos, 24 horas. Múltiplos de 6. Por causa dos babilônicos. Isso é matemática babilônica. Nós utilizamos para contar os dias. Né? Dos gregos nem preciso mencionar. Dos romanos não preciso nem mencionar. Dos persas, né, da Média e da Pérsia, você tem alguma coisa hoje em dia, né? Então, eu não saberia explicar o que, mas ainda existe. Então, o que acontece? O que acontece, minha gente? Então, tem coisas dos povos antigos que eles ainda acontecem e influenciam nós hoje. Entende? Então, a pedra, quando ela vir destruir tudo, que a pedra é a vinda de Cristo, ela vai derrubar todo esse sistema. E aí nós viveremos uma nova ordem universal, né? Uma nova ordem mundial. Entende? Então, o Braddock apagou o comentário dele e eu respondendo.
Não apaga não, Bradock. Às vezes eu tenho que usar isso, tá? Então é isso. Então o cristão, ele acredita que o ápice da vinda de Cristo sempre será na geração dele, natural. Tem uma das partes da Bíblia que me faz questionar, como por exemplo as 3 narrativas da ressurreição de Cristo. Mas aqui, porque os evangelhos são sinóticos. São sinóticos, pô. São sinóticos. São 3 narrativas sobre a ressurreição de Cristo, porque são sinóticos. Cada pessoa, ela conta a história de um jeito. Teve um artigo que eu fui escrever, vou dar um exemplo para você, tá, aqui. Teve um artigo que eu fui escrever sobre a minha época de adolescência, né? Tanto que o nome do artigo é Minhas Velhas Botas, né? Minhas Velhas Botas, que eu conto um pouco da minha caminhada, e parte da minha história tem a ver com a parte da história dos meus irmãos. E aí, quando eu fui falar sobre eles, um deles veio assim, não, mas tá errado porque na época quando eu eu tinha sido garçom, tinha sido isso, tinha sido aquilo. E eu não lembrava, velho. Eu não lembrava. Eu coloquei na minha narrativa, no meu artigo, olha só, no meu artigo, tá, olha aqui. O que eu lembrava sobre eles. Eu lembrava que meu irmão tinha sido padeiro, eu lembrava que meu irmão já tinha trabalhado de marmoreiro, eu lembrava que meu irmão mais velho tinha trabalhado na roça. Eu lembro de tudo isso. Só que eu tinha me esquecido que meus irmãos, no final de semana, pelo menos um deles, ia num lugar chamado Cachoeira de Emas, que eu cresci num bairro chamado Santa Fé, e ele trabalhava de garçom, entende? Ele conseguiu um trabalho de garçom. E depois, posteriormente, quando a gente mudou para Leme de novo, ele trabalhou de padeiro e depois trabalhou numa sorveteria. Só que esses detalhes todos eu não coloquei na minha narrativa. Isso quer dizer que ela não tenha acontecido? Não, ela aconteceu. Mas a minha memória, na minha narrativa, não aconteceu. Só que, por exemplo, se ele mesmo fosse escrever a história da narrativa dele, teria diferenças da visão dele para comigo, assim como eu tenho diferenças para com ele, e ele expressaria coisas que eu não lembraria sobre ele. Entende? Então você tem 3 pessoas diferentes narrando o mesmo fato. E cada uma enfatiza de um jeito como ela lembrou. Então, mas elas parecem contraditórias. Não, porque são 3 enfoques diferentes. Você também tem a diferença narrativa do enfoque, né? Lucas tem um estilo grego, um literário mais aprofundado. Mateus, ele tenta convencer mais os judeus. Marcos é um negócio mais prático, mais atuante, mais curto. João, né, quando ele fala da ressurreição, ele tenta ser mais um ponto de vista mais cristológico. Entende? Então a diferença narrativa ela é natural. Se nós 3, e eu já fiz isso em lição de escola bíblica, eu estava trabalhando com os adolescentes, eu coloquei um vaso e pedi para cada um deles fazerem uma descrição daquele vaso, do vaso, das flores e tal. Meu amigo, teve um que escreveu da cor da flor, teve outro que descreveu a mesa, teve outro que descreveu o vaso, assim, eles escreveram sobre a mesma coisa, mas com enfoques diferentes. É isso. Então, se nós hoje ainda fazemos isso, quanto mais os 4 evangelhos, né, irmão? Quanto mais os 4 evangelhos. Não sei se ficou claro isso. Né? Vamos lá, engraçado que em Berlim nós temos o Den Van Hatter, os 4 cavaleiros. Um monumento tem uma mulher que olha para eles. Simbolismo. Porque ele é um simbolismo da época do Lutero, né? Lutero que desse contexto. É bem interessante isso aí, Bradock. Ou Bradock não, o Macedo. É bem interessante isso aí. Eu acho bem interessante. Não, ele só foi um grande desgramado mesmo. Ele só foi um grande desgramado. Não tem como ele ter sido um anticristo, porque ele só se preocupou com o poder político, temporal, não com o poder religioso. Tanto que quando você olha para a religião dos nazistas, não era o cristianismo. A religião, você tinha nazistas que tinham fortes ligações ocultistas, inclusive com a religião hindu. Você tinha
Hoje acho que você acredita na Terra plana, né, Braddock? Os nazistas acreditavam na Terra oca. Os nazistas acreditavam na Terra oca. E eles acreditavam muito assim na questão do paganismo e de ocultismo, né? Sim, nessa questão do ocultismo, né? Tanto que não é falado muito, mas quando você pega o Mahatma Gandhi ele tinha grande respeito por Hitler. Por quê? Porque Mahatma Gandhi ele viveu no contexto de dominação inglesa. Quem é que foi meter bomba na Inglaterra? Adivinha? O pacifista do Hitler. Então quem é que gostava dele? A suástica, ela tem origens hindus, só que a suástica ela é usada há pelo menos 15 mil anos pelos povos germânicos. Não só germânicos, não só os alemães, mas povos como os neerlandeses, islandeses. Existem descobertas arqueológicas, existem estudos arqueológicos, assim, bem pitorescos, pitorescos não, estudos, que mostram que o símbolo da suástica ela já era usada pelos povos germânicos e parentes ali, né? É que o nazismo ele se apropriou tanto desse símbolo que não dá para você sair com uma suástica tatuada no peito, aí vão te chamar de neonazista, né? Mas você tem povos. Isso explica porque que muitas tropas, por exemplo, da Ucrânia, eles utilizam a suástica. Não é a suástica nazista, não é que eles são neonazistas. É porque o símbolo da suástica para eles é um símbolo tribal germânico, entendeu? Ali deles. Ali. Não é que eles são racistas, supremacistas, não. É meio que se fosse uma bandeira do clã igual a bandeira do Corinthians, a bandeira do Palmeiras, né? A bandeira do Brasil seria isso. É a bandeira que simboliza o que é o povo dele, né? Ou o clã dele especificamente, né? Então, mas você também tem o uso da suástica pelos hindus, pelos shintoístas, pelos budistas. É bem comum também, porque já é um uso muito antigo. Né? O duro é que Hitler manchou o uso da suástica, né? E não é à toa que ele utilizou, porque isso era o quê? O que o nazismo era? A tentativa da unificação racial, né? Da supremacia racial. Então, era muito comum, seria muito lógico ele utilizar um símbolo que representasse aquele povo, né? Aquele conjunto de povos. Nada como o símbolo da suástica. Só que com isso ele manchou. Né? Manchou. O Neji do Naruto, a marca que ele carrega, o selo que os Hyugas trazem, era uma suástica. Não pôde ser trazido no Brasil, no Ocidente, foi colocado só um X, foi tirado as pontinhas, entendeu? Mas você tinha a questão da suástica. Se você for no mangá original japonês, tá lá a suástica lá na testa do Neji, né? Então, assim, por quê? Porque é muito pesado para nós aqui. É muito pesado. E muitas vezes não é entendido. Eu fui pesquisar sobre essa questão dos símbolos da suástica e por aí vai. Né? Inclusive na Primeira Guerra Mundial, você tinha aviões ingleses que utilizavam a suástica, plena Primeira Guerra Mundial, entende? Plena Primeira Guerra Mundial. Então o uso de símbolos é muito comum entre os vários povos. Olha só, a gente já saímos da teologia e já fomos para a história, cara, já fomos para a história. Você fala aí, ó, fala aí, não é bom você ter um cara que é historiador fazendo uma live? É da hora, cara. É da hora, pô. É da hora. Entendeu? Então, assim. Você já viu símbolos da cruz no Império Romano pelo romano pré-cristianismo? Tá, eu acho que você tá assistindo muito conteúdo de gente idiota. Na verdade, se você olhar símbolos de cruz para algumas coisas, você tem que entender o seguinte. Isso aqui, ele era usado para quê? A cruz ela era usada para quê? Para sustentar as coisas. Vou dar um exemplo básico para você, tá? Vou dar um exemplo básico para você, olhar aqui. Quando as pessoas vão colocar aqueles espantalhos na plantação de milho para espantar os corvos, o que eles fazem para apoiar o espantalho? Fazem ele o quê? Numa cruz.
Ah, quer dizer que o espantalho é uma zombação de Cristo? Não. É porque essa forma em cruz, ela é ótima para sustentar coisas. Então você vai ter, por exemplo, bandeiras, você vai ter imagens, né, que utilizavam a cruz não como símbolo religioso, mas símbolo de apoio. Não é à toa que o ato de crucificar é a melhor maneira de você apoiar alguém em sofrimento. Por isso que a cruz ela era utilizada pelos romanos como, como, como instrumento de dor, como instrumento de poder político, entendeu? Agora, não que os romanos tivessem isso como adoração, não, porque é por praticidade. O romano ele era prático. Então a cruz, ela já era utilizada pelos romanos como punição, como coisas para apoiar suas imagens, mas não que isso tivesse um símbolo religioso, mas um símbolo prático, né? Entenda o seguinte, se você estudar sobre romanos, você pode pegar qualquer livro, Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, uma indicação de leitura top para você, de um positivista. Aqui, ó. Cidade Antiga, Fusta do Eculantes. Ele não fala sobre a cruz, mas ele trabalha muito a questão religiosa, a importância da questão religiosa para o romano, né? E tanto que ele marca que o fim da Cidade Antiga é o cristianismo. O cristianismo ele destrói a Cidade Antiga. Aquela construção política que os romanos tinham, ela foi destruída com o advento do cristianismo, principalmente lá para o quarto século, né? Então o cristianismo ele ruiu o Império Romano, entende? Tá? O problema é que você vai ter uns, não é o seu caso, tá? Mas você vai ter uns ateus idiotas, principalmente ateus militantes, que, que eles vão tentar dizer que o cristianismo copiou do Império Romano o simbolismo da cruz. E não. Para o romano, a cruz, ela. Vamos lá, não só para o romano. Nesse caso, os romanos e os cristãos eles vão concordar com uma coisa. Para o romano, a cruz ela era símbolo do quê? De tortura. Eles torturavam, né? Ou no caso, de apoio para suas imagens, mas que não tinham uma visão religiosa. Bom, para o cristão, qual que é o símbolo da cruz? A cruz é o momento em que Cristo vence Satanás. Porque na cruz, Cristo ressuscitou e ressuscitou overpower, poderosão, bichão, entendeu? Só que quando um cristão falava de cruz, qualquer pagão, qualquer romano, qualquer pessoa olhava e falava: como assim? Isso é loucura. Por isso que Paulo fala a loucura da cruz. Por isso que Paulo fala que Deus utiliza as coisas loucas para enganar os sábios. Porque os sábios, os filósofos gregos, olha só que louco. Os filósofos e os sábios gregos, eles entendiam que a cruz era uma coisa. Na visão do cristão, a cruz é o momento em que Cristo venceu. Como que Cristo vence no símbolo de derrota e sendo derrotado pelos romanos? Entendeu? Então, existe uma diferença. Então, hoje nós usamos a cruz porque para nós olhamos é ali em que meus pecados foram é na cruz em que Cristo venceu o pecado e que o Filho de Deus, né, Jesus, Filho de Deus, sendo o próprio Deus também, que é algo mais complicado para outra live, ele vence. Já para o romano, não. Ele olha para. Tanto que eles nem relatam muito sobre o processo de crucificação, porque era muito cruel e só era bandido, inimigo de Roma, né, entendeu? Então a crucificação é cabulosa, né? Então, assim, a simbologia da cruz pré-romano, né, o símbolo da cruz como símbolo pré-romano, ela pré-cristão, né, pelos romanos, ela tinha esses dois usos. O uso do o uso prático, né, como algo para apoiar uma bandeira ou para apoiar uma armadura ou para apoiar porque os romanos eles tinham que guardar suas armaduras. Onde que eles guardavam a armadura? Eles apoiavam numa cruz, que é a cruz, né? E para judiar das pessoas, porque você crucifica a pessoa de pé com os braços para cima, ela morre sufocada, né?
Então, você faz a pessoa sobreviver mais tempo e bem de uma morte bem dolorosa, né, cara? Imagina. Amarrado e pregado pelos punhos, né? E sufocada pelo peso do próprio corpo. Então, é bem monstruoso isso aí. Então, isso era o que significava a cruz para os romanos. Agora, para o cristão, ela já tem o símbolo de vitória e por aí vai. E praticidade também, Braddock. Você tem que demonstrar força de alguma maneira. Eu vou dizer que os romanos estavam errados? Não. Eles tinham que demonstrar força. Através do seu domínio. E por que eles tinham que fazer isso? Porque, na verdade, o poderio romano ele estava mais relacionado à sua fama do que ao seu poder propriamente disso. Isso quem afirma é Guglielmo Ferreiro. Guglielmo Ferreiro escreveu um livro de 5 volumes, tá? Caso alguém queira pesquisar depois. São esses 5 volumes. Guglielmo Ferreiro, Grandeza e Decadência do Império Romano. Também o livro, a coleção de livros Roma e seu Império, História Geral das Civilizações, eles também mencionam isso, que os romanos eles estavam mais apoiados na sua fama do que na sua própria força em si. Então, quando alguém queria bater de frente com os romanos, o que os romanos faziam? Eles demonstravam força contra aquele povo para que todos os outros povos pensassem que eles eram fortes. Quem faz essa observação? Montesquieu aqui, ó, considerações sobre as causas da grandeza dos romanos. Montesquieu e de sua decadência. Livraço, mano. Cara, eu gostei demais. Eu tô gostando demais desse livro do Montesquieu. Entendeu? Então, o que acontece? Eles utilizavam o processo de crueldade nesse sentido. Entendeu? Nesse sentido. Lê aqui. Nos meus antros, ouço bastante que o cristianismo é como se fosse uma propaganda, religião contra os judeus. Eu, pessoalmente, desconfio bastante disso. Então, cara, me perdoe, cara, mas assim, cara, falar pra você, o que eu posso dizer pra você? Já tem vídeos meus que eu explico sobre isso, mas isso aí não tem sustentação histórica, tá, Leaquim? Essa teoria, ela não tem uma sustentação histórica, tá? Com todo respeito, ela não tem uma sustentação histórica. Por quê? Quem é que vai começar a dizer isso? Só quero que você observe isso. Quem é que vai começar a dizer isso? Um maluco no século 20, 21. Tá? Tudo isso começa com um escritor ateísta, nem historiador ele é, um apologista ateísta, que não é especialista em história antiga, que ele vai escrever um livro com essa tese, ok? Só que ele mesmo, questionado por outras pessoas que entendem de história antiga, ele é descredibilizado. O que acontece? É que esse cara, ele foi descoberto por um ou dois, algumas pessoas aqui do Brasil, e aí começa a surgir as pessoas que vão defender o que ele defende. Só que você não tem sustentação histórica, nem por parte dos historiadores. Posso mencionar Bart Ehrman. Quando ele foi cara, Bart Ehrman é agnóstico, ele já foi cristão, ele não é mais cristão. Bart Ehrman, quando ele ouviu sobre essa questão desse tema que você colocou, ele falou que o cara não tinha treino histórico. Ele falou, cara, não tem sentido isso aí que ele tá falando. Não tem sustentação histórica. Entendeu? Não tem sustentação histórica. Entende? E aí você... E eu tenho pesquisado sobre o Império Romano, tá, aqui, por causa desse pessoal. Eu tenho estudado muito sobre o Império Romano por causa disso. Porque os romanos, eles não precisavam fazer uma propaganda político, uma propaganda religiosa. Eles faziam o quê? Crucificação. A propaganda dos romanos, a maneira deles imporem a propaganda deles era assim, ó. Você concorda com a gente? Beleza, tá vivo. Você discorda? Crucificamos 15 mil cada dia. Ponto. Fim de papo. O romano, ele era muito prático.
Inclusive, se você lê Guglielmo Ferreiro, se você lê a Cidade Antiga, entendeu? Você vai ver que os romanos, religiosamente, eles eram muito simplórios. O que faz o romano ser grande é a sua simplicidade religiosa. Por isso que eles sofrem muito sincretismo. Então, os romanos eles vão sofrer sincretismo filosófico dos gregos, dos egípcios, religiões medo-persas, da Média, da Pérsia. Eles vão adotar os deuses. Então, eles tinham o hábito de adotar os deuses. Entende? Eles tinham esse hábito. Eles tinham esse hábito de assimilar. Agora, não fazia parte da prática romana criar uma religião para combater outra religião. Por que eles iriam criar o cristianismo para combater o judaísmo? Se eles quiserem, sabe o que eles fizeram quando eles quiseram combater os judeus? Eles mataram mais de 1 milhão deles e mudaram o nome de Israel para Palestina. É isso que os romanos fizeram, irmão. Tá ligado? Você acha que eles precisavam criar uma religião para combater a religião dos judeus? Não. Tito só foi lá, cercou a cidade e matou 1 milhão de judeus. E os que sobreviveram, o que eles fizeram? Mandaram espalhar pelo Império Romano. Só isso, cara. Só isso. Você acha que os caras com um poder desse precisavam criar uma religião propagandista para combater o... Porra, mano, quem fala isso não entende de história, né, irmão? Olha aqui. O maluco não entende de nada de história. Entendeu? Por quê? Porque não faz parte do modus operandi romano. Você pode observar pela documentação, não existe isso. Entende? Então, a tese do cara, eles têm, mas não conseguem sustentar. Não conseguem sustentar. Simplesmente assim, Leque. Simplesmente assim. Entendeu? Veja que você, mesmo você sendo ateu, você também percebe que não faz sentido. Por quê? Porque não tem lógica, não tem a ver com o estilo romano de dominação. Quando um romano ele queria dominar, sabe o que ele fazia? Ele invadia as terras inimigas. Entende? Inclusive o Montesquieu, ele sempre fala o seguinte, que os romanos, sempre quando eles faziam um tratado de paz, era para lascar com o povo inimigo, com o povo. Nunca os romanos negociaram para perder. Sempre foi para vencer. Então o que acontece? Quando eles submeteram Israel, quem pediu ajuda para os romanos, não foram os romanos que vieram dominar Israel. Israel, os judeus, pediram ajuda para os romanos para combater Antíoco Epifânio. Isso está no livro de Macabeus. E quando os romanos começam a dominar, foi para começar cada vez mais controlar a região, né? Controlar a região. Então, assim, o estilo deles era esse, não é, contra os judeus nós vamos criar uma religião aqui para combater. Porra. Não, entendeu? É isso. Fechou? Então seria isso. Gente, já é 10h08. Espero que eu tenha ajudado bastante nessa live. Exatamente. E só para os judeus. Todas as outras religiões eles assimilaram. Né? Alguém mandou umas moedinhas. Vamos ver quem mandou a moedinha. Carnaúba mandou. Valeu, Carnaúba. Mas o Carnaúba já tinha mandado? Não, mas o Carnaúba mandou mais 5. Valeu, cara. Beleza. Cara, é assim, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Pô, valeu. Então manda mais 5 membresias pro pessoal aí, Jedi. Manda 5 membresias pro pessoal aí pra nós, então. Manda 5 membresias, eu fico aí até as... É que eu fico até as 10h30, vai. Mas manda aí 5 membresias, irmão. E quando é que vai chegar o outro braço? Né? Entende? Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Wesley. Agora sim, ó. Ó. A realidade destrói a religião. Ó o nome do canal dos caras. Aí, ó. Esse pessoal anda assistindo meu canal, pô. Fico feliz, aí. Pronto, valeu. Aí, ó. Lembrando que os novos membros... Pronto, vamos até 10.000. Entende Cadê o Leaquim? O problema hoje
É, entende? Deixa eu só pegar um copo de água então lá pra gente continuar a live aqui. Voltei. Então, o que acontece, deixa eu achar o nome do cidadão aqui. Cadê o Leaquim? O Leaquim, uma coisa que a gente tem que observar é que hoje existe um negócio chamado ateísmo militante. Até as 10h30. Beleza? Não, nós vamos até as 10h30, mais 20 minutos. É que agora eu vou começar. Engraçado, né? Como o meu fã falseta nunca ganha. Ele não ganha porque ele deve ter chegado agora no canal, né, o Jedi? Vamos lá. Hoje você tem um negócio chamado ateísmo militante. O que esses ateus militantes fazem? Eles querem desconstruir o cristianismo. Entendeu? Eles querem desconstruir o cristianismo. E olha que louco, eles querem desconstruir o cristianismo. Então, tudo que for para destruir o cristianismo, eles vão usar. Que Jesus nunca existiu, ou que Jesus é uma criação dos romanos, ou que... Sabe assim, você vai ver um monte de coisa que, se você parar para pensar, não, peraí. Jesus nunca ter existido. Não, você falar que Jesus não foi Deus, que Jesus não é isso, que não é aquilo, beleza, mas falar que Jesus nunca existiu. Então, assim, o que acontece? Essa tese de que o Jesus é uma propaganda romana, ela cai no colo dos ateus como algo muito útil, né, para desconstruir o cristianismo. Porém, sabe assim, tá ligado? Não tem base histórica, metodológica. Inclusive, lendo o livro A História da Civilização Ocidental, né, Roma e seu Império, tem influência do cristianismo na Índia. Você não encontra muitas coisas, mas você tem, entendeu? Então, o que acontece? Os caras não têm um estudo histórico, mas eles saem fazendo live à torta e à direita só para atacar o cristianismo. O interesse deles é desconstruir o cristianismo. É como já dizia o Bezerra da Silva, né? Isso aí é meio anticristão. Então é só isso. Os caras eles só estão usando isso como hype para, entendeu? É complicado, porque você vai ver um estudo sério sobre o tema, os caras não estudaram. É aquilo que eu sempre falo pro pessoal. Inclusive eu tenho amigos que estão nessa treta de debater, de refutar, disso, aquilo. Eu falo, gente, estamos tratando de história. Então se a gente vai tratar de história, a gente tem que trabalhar do caminho do jeito certo. Então vamos ler sobre o tema, vamos ler. Vamos ver. Não quer, muita gente não quer, só quer ficar respondendo os caras. Mano, não é o caminho. Mas é isso aí. Case Batista, tamo junto. Evelyn, tamo junto. 10h30, papapá. Endemoniados. Tem outro ponto que falam sobre a moral cristã, por exemplo, aquele que a questão da moral cristã, e a gente vai entrar numa outra seara. Aí eu teria que me preparar um pouquinho mais. Mas a moral cristã é uma coisa muito louca. Se você olhar aqui, outras pessoas podem perguntar, tá? A gente vai até 10h30. Se a gente olhar, a moral cristã é muito interessante. Amai vossos inimigos, né? Romano jamais ensinaria algo assim.
Um judeu, o judeu estava pouco se lixando para os gentios e enxergava os romanos como seus inimigos. E Cristo falou assim, olha, orai pelos seus inimigos, né? Os romanos, olha que louco, os romanos eles tinham seus deuses, o cristão não. Eles tinham ídolos, o cristão não. Eles tinham templos, o cristão não. Tanto que os cristãos no início, no primeiro século da era cristã, primeiro, segundo e terceiro século da era cristã, eles eram tidos como ateus pelos romanos. Ah, esse é um povo sem Deus. Por quê? Eles iam orar, tinha um Deus, tinha um templo, tinha isso, tinha aquilo. O cristão não, ele orava em nome de Jesus, para um Deus que ele nunca tinha visto. Então, cara, isso aí é como se fosse ateu. Um ateu. Engraçado, né? E o cristianismo moral, olha só que louco. Os romanos, eles não estavam nem aí para as crianças. Eles jogavam crianças assim, ó. Descartavam crianças. Para um romano matar uma criança e matar uma mulher, para ele tá um pouco se lixando, né? Escravo. E o cristianismo ele vem mudando tudo isso. O cristianismo ele começa a crescer nas camadas mais baixas, vai subindo, vai ascendendo, vai ganhando espaço. E os cristãos eles adotavam essas crianças abandonadas. Então, acho que o cristianismo não é algo tão ruim, né? Exatamente. O Policarpo ele foi acusado de ateísmo, exatamente que é isso. Então os caras não estudam história e saem falando um monte de coisa sobre o cristianismo, sem saber, né? Inclusive de que a simbologia romana pré-cristã, porra, é verdade. Quem deu um simbolismo extremamente religioso para a cruz foram os cristãos. Antes deles não tinha. Antes deles não tinha, né? História e teologia. Mas sim, o Braddock, história e teologia, elas andam juntas. É porque assim, qual que é a diferença entre um historiador e um teólogo? Por exemplo, o teólogo ele está mais preocupado em lidar com as religiões. Então, no caso, eu como teólogo aqui, eu lido muito com a teologia cristã. Mas eu poderia lidar com a teologia assim, com o shintoísmo, com os budistas, com os hindus. Então, o meu foco, o foco do teólogo é lidar com as religiões e seus documentos religiosos. Então, por exemplo, no caso, eu sou cristão, eu lido com a Bíblia, né? Perfeito? Só que o historiador, ele lida com tudo. Ele lida com tudo, desde o aspecto político até o aspecto religioso. Então, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês acerca dos usos da suástica, por exemplo. Se eu fosse apenas um teólogo, eu não saberia essa informação. Por eu ser historiador, por eu ler sobre o tema, eu conheço, entende? Então, o teólogo ele está focado apenas no contexto religioso e naquilo que relaciona com o contexto religioso. O historiador não, ele tem que contemplar, a visão dele contempla tudo. A sociedade, a religião, a cultura, tudo, tudo, né? Seria isso, né? Né? Ó. Ah, valeu, Sandrão. Agora só falta mandar vintão na minha conta pra gente continuar fazendo esse trabalho, pô. Porque aí eu já fiquei até animado de fazer a live, né, mano? Começa a live, os caras já dá uma ajuda aí. É isso aí, mano. A Gertrude está precisando de uma ajuda aí também, né? Ó. Existem há dois tipos de teólogos, aqueles que têm ou não vergonha na cara. Tamo junto, mano. Tamo junto aí, tá? Então seria isso. Fechou? Deixa eu ver aqui se o pessoal já fez mais alguma ajuda, né? Depois do dia 12, os caras estão cheios da grana, né? E ó, quem fez a doação pode entrar em contato comigo, tá? Para eu colocar no grupo VIP, hein? Do grupo VIP. Fechou? Teólogo de tapa-olho que não tem vergonha na cara. Apresento para vocês, Lepirato /Barrala. Os manos de direita nas favelas no Brasil, aqui é o mano Barbarrala, sem usar Minico Sodril. Marujo pode crer. Navegar em alto mar, saque ACP. Tamo junto aí, ó. Então,
Então seria isso, cara. Então essa é a diferença. Tá rindo? Procura aí, rap do Le Pirate Barba Rala, Leaquim. É um rap feito em minha homenagem. Eu sou Capitão Barba Rala. Tem um rap, isso aqui é um rap. Cara, um amigo meu que é baiano, ele fez um rap do Barba Rala. Tá lá, velho. Você vai rachar o bico da risada. Tá no YouTube. Rap do Le Pirate Barba Rala. O que acontece, meu amigo Sandrão? Cara, eu nem tô lendo a NVI, bicho. Eu tô no contexto agora, eu tô lendo a King James. Tô lendo o livro de Daniel na King James. King James, ganhada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é a minha King James. Tô lendo, eu já li o livro de Apocalipse na King James. Agora eu tô lendo o livro de Daniel. Tô até, inclusive, no capítulo 10. Eu acho que eu vou pro capítulo 10. Hoje eu li o 9, né? Então, deixa eu ver aqui. Amanhã eu vou ler o 9. Aí falta o 10, o 11 e o 12. Tô lendo o livro em inglês aí. Minha King James. Tô lendo o livro Daniel em inglês. É assim que eu vou fazendo a leitura, né? E por aí vai. Então, você acha que agora, por hora, eu nem tive tempo de olhar a nova NVI, cara. Nem tive. Nem vi, cara. Nem vi. Chique não, é necessidade. Qualquer estudioso sério, Brasil tem que saber inglês. Inglês é básico para qualquer pesquisador. E eu sou pesquisador, né? Eu sou professor. Aí, ó. Tá aí o link aí do Le Pirate Barba Rala, o rap do Barba Rala, exatamente. Ai. É isso aí. Então seria essas questões aí. Fechou? E já tô vendo que minha live aqui vai bombar em alguns canais aí daqui a pouco, né? Vai bombar. Mas seria isso. Fechou? 10h21. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Né? Então, e eu sou um pirata francês, né? Meio... Le Pirate Barra, os manos direita na favela do Brasil. Tá isso, cara. Mas teologia e história, eu gosto de lidar com isso, né? Eu gosto de, fazer o corre, né? Eu gosto de fazer o corre. Seria isso. Mas, ó, manda dúvida aí, cara. Ó, já tem 8 minutos. É isso aí, mete bronca. Já vi aqui que mandaram umas moedinhas já. Ó. Mandaram umas moedinhas, ó. O Case Batistão aí. Valeu, Case. Valeu aí, ó. Não. Eu tenho que dormir, gente. Amanhã tem que mexer com o telhado. Não, vamos com calma. Com calma, negada. Vamos com calma. Adolfo, como consegue ser um estudioso sem negligenciar a família? E quem disse que eu não negligencio a família, porra? Você é louco? Vou contar uma história pra você. Certa feita, na minha igreja, um cara vira, depois que acaba a lição da escola bíblica, o cara vira pra trás e me chama de herege. Minha esposa, ela virou uma fera, cara. E por que ela virou uma fera? Olha só. Por que ela virou uma fera? Ela falou assim, ó, meu marido, ele não passa horas e horas estudando, gravando vídeo, aprendendo outros idiomas, pra um Zé Ruela como você vir chamar ele de herege. Só porque você não entende o que ele tá dizendo. Maluco, ela é mansinha, né? Ela se estressou com o cara na frente de todo mundo. Imagina, a igreja com 2.000 pessoas, que a igreja central de Maringá era bem grande. Mano, ela exaltou a voz, falou, de onde que você tirou? Você nunca se referiu a mim ou a meu marido, e agora você vira mansinho falando, chamando ele de herege? Entendeu? Sacou? Então, minha esposa, irmão. Minha esposa, ela é assim. Por quê? Porque, cara, eu tô sentado aqui. Eu cheguei, tomei um banho, jantei, e vim sentar aqui na frente do computador. Fui resolver negócio de estudo, né? Fui estudar um pouquinho. Gravei um vídeo para amanhã sobre Miriam, o racismo na Bíblia. Ajudei um amigo que tá voltando pro YouTube. Também interagi um pouquinho nos outros canais.
recebi um puxão de orelha, né, do Jedi falando que eu tinha que fazer live. E aí, irmão, pro cara chegar, pra um Zé Ruela chegar e chamar de herege, a minha esposa falou, não, aqui não, negão. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não, cara, não foi uma fala em específica, né? Foram várias falas. Porque assim, você vê, eu sou um cara que eu chego, eu começo. Minha esposa é cearense, pô. Minha esposa é cearense. Pensa, é muito engraçado, cara. O que acontece, o Casey? A gente que estuda teologia, a gente fala outra linguagem. Então, quando eu pego a lição da escola bíblica, ou eu pego para explicar qualquer tema para um irmão da igreja, é do jeito que eu estou explicando para vocês. Se a pessoa ela não está muito ligada, ela não está acostumada com o meu jeito de apresentar, ela fica perdida, porque eu começo a falar uns bagulho que ela nunca imaginou, pô. Imagina. Quando eu vou explicar o 666, eu uso o símbolo de um grupo neonazista que atua no centro de São Paulo. Tá ligado? Eu uso um exemplo, né? Eu uso esse exemplo para explicar. Aí eu vou para a história, aí eu vou para o texto bíblico, vou para a história para explicar o simbolismo do 666. Só que aí você vai ver qualquer outra pessoa explicando, os caras nunca imaginariam um troço desse. Mas eu consigo, por quê? Porque eu tenho um estudo, eu tenho essa pegada. Só que se a pessoa ela não está acostumada com a minha lógica, com a lógica que eu apresento o tema, ela acha que eu estou falando besteira. Inclusive o professor da escola bíblica que eu frequento, eu falava as coisas, o cara achava que eu era arrogante. Depois que o maluco viu uma live minha e viu a quantidade de livro atrás, aí ele chegou até na sala lá e comentou. Falou, irmão, aí tem bastante livro. Pô, mas 3 faculdades nas costas, 11 anos estudando. Você queria o quê? Não tem o que fazer, né? Então, assim, aí ele percebeu, ele entendeu. Falou, opa, o cara aqui entende. Entendeu? O cara entende. Ele entende do que ele tá falando. Não é que ele tá sendo arrogante. Né? É igual eu, se o engenheiro chegar para mim, como eu na construção civil, o engenheiro falar para mim assim, tem que derrubar essa parede e colocar uma coluna e engrossar. Eu vou discutir com o cara, ele não tá sendo arrogante. Ele não tá sendo arrogante, ele tá só falando a área que ele entende. Ponto. Entendeu? Ponto. Então, assim, o profissional, eu sou teólogo, eu sou professor de teologia. Inclusive, quem quiser se tornar aluno, a página inicial do canal tem um link com o curso de teologia, tá? Pagamento único, super acessível. Então, o que acontece? Quando a gente apresenta um tema, a gente não está apresentando com arrogância, a gente está apresentando com humildade. Só que a pessoa que não entende, ela acha que a gente está sendo arrogante ou acha que a gente está falando heresia. Outro exemplo é lição de escola bíblica. Um dia o professor faltou, e aí veio o professor auxiliar, o professor substituto, um professor que nunca tinha passado a lição pra gente. E aí eu fiz um comentário, a lição estava falando sobre por que o ser humano foi criado. E aí eu comecei isso, falei, gente, tem uma teoria que define assim, que o homem ele foi criado para tampar os anjos que caíram do céu. Por quê? Quando você vê ler Apocalipse 12, lá fala o quê? Olha só, Apocalipse 12, lá fala que Satanás arrebatou a si 1/3 das estrelas igual a anjo. Então 1/3 do céu foi arrebatado, os anjos foram trazidos por Satanás. E quando você olha uma profecia lá de Zacarias 14, se eu não me engano, 13 ou 14, lá diz que 2/3 da humanidade vão se perder. Então, 2/3 da humanidade vão se perder. 1/3 do céu se perdeu junto com Satanás. Então nós temos um inteiro. 1/3 da humanidade se salva, né? E 2/3 de anjos estão salvos. Então você tem um inteiro. Então, diante dessa perspectiva, diante dessa exposição básica, passando bem rápido aqui, há esse entendimento. Existem pessoas que defendem que o ser humano foi criado para tampar a lacuna desses anjos lá no céu. Jesus fala assim, eu vou vos preparar lugar, né? Se eu não fosse para um lugar, eu não vos teria dito, porque eu já vou vos preparar lugar que já está desde a fundação do mundo. Então o que acontece? O lugar para nós já está pronto desde a fundação do mundo.
Então ele já estava pronto, quer dizer, o local já estava vazio. Entendeu? Aí, olha só que louco. Eu comentei isso. E o cara já achou que eu tava falando besteira, achou que eu já tava me demorando demais. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, vai com calma aí, me dá mais um minuto para eu concluir. Aí eu concluí. Dei mais alguns versículos bíblicos. Eu falei, não defendo isso, eu tô falando que existe essa linha. E aí, bichão, depois disso, todo mundo na lição da escola sabatina foi comentando e praticamente concordando ou complementando aquilo que eu já tinha dito na introdução. E aí o cara percebeu, falou, opa, o maluco aí é outros 500, é outra discussão, entendeu? Então o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando ela não conhece o seu método de estudo, ela não conhece o seu nível, elas acham que você está falando besteira. A partir disso, qualquer fala minha, o cara começou a respeitar. Porque o cara percebeu que eu tenho sacadas assim que, né? Não é um cara que só senta lá e fala besteira. Não, é um cara que fala besteira, mas também fala uns bagulho inteligente de vez em quando. Né? Quanto tempo eu demorei para aprender grego? Cara, ainda estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Né? Entendeu? Eu estou aprendendo ainda. Eu estou aprendendo. Mas grego, a partir do momento que você aprendeu o alfabeto, você já sabe alguma coisa de grego. A questão é, o nível que eu tenho é outro. O cara viu que tava diante do bichão. Mano, mas Jedi. Assim, pode soar arrogante, mas, pô, a gente tem que respeitar quem sabe. Tem que respeitar quem sabe. Se eu sei, me respeita. Se eu não sei, já era. Entendeu? Então é isso. É isso, né? Entendeu? Então é bem interessante essas observações, esses estudos, né? E tamo junto. Alguém perguntou sobre o Pardês aqui, né? Deixa eu ver aqui. Alguém estava falando sobre o Pardês. Ô Sandrão, por que você apagou o seu comentário? Por que você apagou o seu comentário? Você quer que eu te remova a live, rapaz? O cara vai lá e apaga o comentário. Eu ia responder, seria a última coisa que eu responderia na live. É que eu tava numa linha de discussão aqui, mas eu ia responder. Normalmente eu não pulo os comentários, tá? Normalmente eu não pulo os comentários. Então fique tranquilo. Quem tá chegando agora na live sabe que eu costumo ler, reler. Se eu pulei, é porque eu vou comentar depois, ou eu esqueci mesmo, né? Ué, mano, vai lá no Lepirata /Barrala que você vai descobrir rapidinho. Vai lá no canal do Lepirata /Barrala que você vai descobrir rapidinho, tá? Fechou? Deixa eu ver aqui se alguém já fez mais um reforcinho para nós. Espero que o áudio esteja excelente para vocês. Tá? Entendeu? Vai, travou minha internet. Vamos lá. É isso aí, ó. Se inscreve lá, ó, e aí você vai descobrir rapidinho qual que é a igreja que eu tenho, tá? Não se esquece de se inscrever, tá? Vamos ajudar a bater o Barbarrala a bater 1000 inscritos. Né? Pera aí. Por que a internet deu ruim? Irmãozão, se você quer discutir doutrina, se você quer saber, Lassoni, se a doutrina tá certa ou tá errada, pergunta no Barbarrala. Acho que lá é o melhor momento que eu responderia com toda a paciência e carinho, beleza? Fechou? Não, a terceira declinação é a declinação mais difícil do grego, por causa das suas variantes. A mais fácil é a segunda, a primeira ela não é tão diferente da segunda, mas a terceira declinação ela é a mais variável e ela é a mais difícil, tá? Ela é a mais difícil, porque tanto a primeira quanto a segunda você trabalha na base do nominativo, hologos, né? Ronianias, né?
Então ela é mais fácil, você trabalha com o nominativo. Já a terceira, as palavras da terceira declinação, você tem que trabalhar com a palavra no genitivo, se eu não me engano, né? No nominativo ela tem uma forma simples, mas a maneira de você estruturar ela é com base já no genitivo, já é um negócio já bem diferente, cara. Então, assim, é muito chato de lidar com declinação da terceira, e cada palavra, e dentro da própria terceira declinação, você tem várias raízes, várias regras a serem seguidas, né? Inclusive, no tempo de Lutero, eles defendiam que existiam mais de 10 declinações. Mais de 10 declinações. Por quê? Porque as gramáticas mais antigas, do tempo da Reforma, eles acreditavam que existiam 10 declinações. Só que os modernos, as gramáticas modernas já de 150 anos para cá, eles colocam 3. Primeira, segunda e 3. A primeira composta por femininos, a segunda por masculinos, basicamente, grande maioria masculina, primeira grande maioria feminina, e a terceira com aquelas variantes que não se encaixa nem na primeira e nem na segunda, tá? Nem na primeira e nem na segunda. Então ela tem às vezes uma regra própria, mas ela se encaixa na terceira declinação, porque ela não é diferente das outras, mas ela tem uma regrita a mais, beleza? Declinação, declinação, Braddock, é uma coisa simples. É o flexionamento de um substantivo de acordo com a sua função sintática na frase. Entendeu? Simplesmente aí. Simplesmente. Cara, gramática, eu indico a gramática do John H. Dobson, que é introdutória. Gramática teórica, eu indico a do Antônio Freire, que é mais barata e você encontra com certa facilidade. E por aí vai. Né? O Euler, eu conheci o canal dele quando ele tinha 20 inscritos. Eu tinha 100 e pouquinho, 120 inscritos, ele tinha 23 inscritos. Eu conheço o Euler desde 2017. Tá? Então, seria isso aí, beleza? Fechou? Gente, passei 7 minutos do tempo de live. Quem puder fazer alguma doação aí, depois faz uma doação no telefone, beleza? Tamo junto. E por aí vai. O que aconteceu com o Bartolomeu? Cara, não sei, mano. Quem que é Bartolomeu? Não tenho a mínima ideia. Um abraço. Fui. Quem fez doação, entre em contato comigo para entrar no grupo de apoiadores, grupo VIP.